Qual é a forma fatorada de cada polinômio? Observe, nós temos aqui menos e tem números que são quadrados. Então, eu tenho diferença de quadrados. Como é que faz a fatoração da diferença de quadrados? Você calcula a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. O resultado vai ser um produto da soma pela diferença de dois termos. Eita, professora, eu não entendi nada ainda. Vamos lá. Para fatorar esse polinômio, você percebe que não tem termo comum entre eles, né? Mas ele é uma diferença, então vai ser obrigatório o sinal de menos. E esses termos são ao quadrado, então ele vai ter raiz quadrada do primeiro e vai ter raiz quadrada do segundo. Essa é a forma de resolver. Então, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 1? 1. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Pronto. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Então, aqui eu vou ter um meio. Como ele tem raiz, está provando que é a diferença de quadrados. E aí você coloca o resultado aqui, um com sinal de menos e outro com sinal de mais, porque o resultado é um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, essa é a forma fatorada desse diferença de quadrados. Mesma coisa aqui, ó, quadrado, então vai ter raiz quadrada, certo? Ó, então a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 100 é 10. Repete aqui, raiz quadrada de A ao quadrado, A, raiz quadrada de B ao quadrado, B. Se você colocar primeiro mais e depois é obrigatório colocar o menos, porque aqui essa fatoração ele resulta em um produto, que é vezes, da soma pela diferença de dois termos. Então, é obrigatório que um seja de positivo com sinal de mais e outro com sinal de menos. Essa é a obrigatoriedade da diferença de quadrados. Aqui é a mesma coisa. Qual a raiz de 1? Qual a raiz quadrada de 1? 1. Qual a raiz quadrada de 25? 5. De A elevado a 4, A elevado a 2. Certo? Qual a raiz de 1? 1. De 4, 2. De y ao quadrado, y. Pronto. Calculei a raiz, coloquei aqui a operação e repete esses valores, porém com a operação contrária. Então, o menos vai ficar com mais, certo? Ou boto o mais primeiro e o menos depois. É a mesma coisa. Então, diferença de quadrados ou diferença de quadrados. Perceba que nem termo comum tem. Então, de b ao quadrado, b, raiz quadrada, que a gente calcula. Raiz quadrada de 1 é 1, de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, e de c ao quadrado, c. Não, se eu colocar mais primeiro, não tem problema não. Desde que você coloque o menos no outro. E está resolvida essa diferença de quadrados, essa fatoração da diferença de quadrados.